Quando eu prego, eu proclamo, evangelizo, testemunho e ensino a palavra. Olá, meus irmãos, eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a pregação evangélica. Mas antes, aqueles 3 pedidos essenciais. Se inscreva no meu canal, dá o seu joinha, compartilha e ative as notificações. Vamos fazer esse canal Literatura e Teologia ficar bastante conhecido no mundo da internet. Bom, a pregação evangélica é um assunto sério quando nós tratamos sobre transmitir a palavra de Deus de maneira assertiva. Pregação é um termo apropriado pelos religiosos, pelos cristãos. É aquele momento quando o pastor, o líder, o sacerdote sobe em cima do altar e ele começa a falar sobre a nossa crença, falar sobre a palavra de Deus. O que acontece? Nos nossos dias, há vários pregadores de renome, porém poucos pregadores profundos. Talvez essa falta de profundidade não seja por falta de espiritualidade e nem por falta de vontade de aprender, mas sim porque muitos não entendem o que é uma pregação. Né? Se você perguntar, talvez, até para muitos pastores, obreiros que já pregam há muitos anos, e perguntar para ele o porquê que ele prega, ele não vai conseguir responder. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês, através de um estudo sobre a pregação, que a pregação ela tem no mínimo 4 situações pertinentes e importantes dentro da Escritura Sagrada. Essas situações vão nos cercar, nos limitar e ao mesmo tempo vão nos abranger para a pregação da palavra. Aquilo que não tem muitas vezes um limite, ele não é bem compreendido. Porque para ser compreendido tem que haver uma diretriz. Então, portanto, há a necessidade desse vídeo. Então, se inscreva no canal, mais uma vez, canal Literatura e Teologia do Rodrigo Souza. Ative as notificações que o vídeo de hoje está excelente. Bom, o primeiro termo para pregação é querusso, que significa pregar. Querusso significa proclamar um ato oficial do rei. E o termo pregar, que advém da palavra querusso, ela tem 3 preocupações. Primeiro, a responsabilidade daquele que está sendo o porta-voz, o conteúdo da mensagem, da proclamação, e a necessidade dos seus ouvintes, da sua plateia, entender a mensagem. Então, quando o servo de Deus está pregando, ele está transmitindo a palavra do Rei Jesus. Ele tem que se preocupar com o conteúdo. Aí há a necessidade dele trazer uma mensagem bíblica, sistemática, cristocêntrica, que revela, sim, os atos e os feitos de Cristo. Terceiro, ele também tem uma responsabilidade diante dessa plateia. Sim, porque se a plateia não for, não entender essa mensagem de maneira assertiva, ele é o responsável por essa falta de clareza. Então, pregar é o termo mais importante quando falamos da ministração da palavra sobre discurso. Talvez você não goste do termo pregar, porque o termo pregar cheira religioso e você não quer saber de religiosidade. Talvez você substitui esse termo por várias coisas, palestras, discurso, enfim, tanto faz. É a mesma coisa, entendeu? Independente de você estar pregando num púlpito de uma igreja, ou você está pregando numa conferência, ou está pregando na rua, entendeu? Para a salvação, é a mesma coisa. A sua palestra, o seu discurso, na verdade, é uma pregação. O segundo termo importantíssimo para a pregação evangélica é o que? É o termo evangelizo, ou seja, o termo evangelizar. Esse termo evangelizar, ele é maravilhoso, porque quando vemos na nossa mente sobre evangelizar, imaginamos aquelas pessoas, imaginamos os não cristãos.
aqueles não convertidos. Só que evangelizar também significa pregar a palavra para os crentes, para aqueles que já são convertidos. Sim? Então, o termo evangelizar, ele serve tanto no sentido para uma pregação para a salvação, né, daqueles que não são cristãos, como daqueles que também já conhecem a palavra de Deus. Sim, porque quando acontece o termo da evangelização, a palavra de Cristo é pregada, é transmitida, e o Espírito Santo que vai trabalhar no coração da pessoa. Outra coisa, para aqueles que já são convertidos, o Espírito Santo vai trabalhar para abrir entendimentos relacionados à palavra de Deus. Por isso que é importante me evangelizar. Terceiro termo mais importante é o termo martúrio, que significa testemunho de acontecimentos e subsídios. O que acontece isso? É quando você prega uma palavra de maneira apologética. Quando você prega uma palavra explicando os fatos, os acontecimentos e a necessidade daquela ministração. Geralmente acontece quando pregamos expositivamente. Quando você prega expositivamente, você o quê? Tem a necessidade de trabalhar bastante o texto. Então você vai falar sobre a visão do autor bíblico, você vai falar o contexto daquela mensagem, você vai dar nuances e singularidades relacionadas aos personagens do texto bíblico, e aí você vai fazer uma aplicação do passado, do presente e principalmente do futuro. Né? Então esse termo é bastante importante. Não é que somente a pregação expositiva vai conter esses elementos, né? Mas sim que na pregação expositiva esses elementos são bastante claros. O quarto termo importante é didasco. Isso é ensinamento, instrução, aprendizado. Né? Geralmente, quando o irmão, o pregador, o pastor está expondo a palavra de Deus, ele vai explicar o termo, vai explicar o texto para que ele consiga fazer uma aplicação óbvia, objetiva, clara, e que essa aplicação, esse elemento, vai trazer um benefício espiritual, material, físico, cognitivo, que seja. Esse ensinamento vai produzir na mente do ouvinte um benefício, né? Que é um aprendizado, que é um entendimento, uma compreensão mais clara daquilo que está na palavra de Deus. Né? Quando estudamos bastante o texto bíblico, principalmente nas questões de doutrina, né, isso fica mais claro. Então, quando estudamos a justificação, santificação, os processos da salvação, quando nós entendemos o que é o batismo do Espírito Santo, um exemplo, nós somos pentecostais, então nós temos que saber que o pentecostalismo ele tem uma ênfase pneumatológica e cristocêntrica. Né? Ou seja, o pentecostalismo entende que o batismo do Espírito Santo é uma capacitação divina para uma pregação missionária. E essa ênfase na evangelização das almas é nítida, é inerente. Outra coisa também é que o batismo do Espírito Santo não pode ser confundido com a conversão. Não, ela é um processo distinto. Então, quando há essa explicação, nós entendemos o que é sim o entendimento da tradição pentecostal. Assim também tem o entendimento dos irmãos reformados, dos irmãos luteranos e daqueles que estão debaixo desse grande guarda-chuva que é o cristianismo. Mas por que esse entendimento? Mas por que essa necessidade desses limites da pregação? Primeiro, nós somos os porta-vozes de Deus. Então nós temos uma responsabilidade. Se nós colocarmos o nosso achismo, a nossa vontade e nos desprendermos das necessidades que a palavra nos impõe, nós não vamos ser claros para os ouvintes. Então, a palavra não vai frutificar porque os ouvintes vão entender errado, vão ter uma concepção da palavra de Deus errado, vão fazer uma aplicação errada e o reino de Deus não vai ser estabelecido. E a responsabilidade vai ser de quem?
vai ser nossa, não vai ser de outra coisa. A palavra continua sendo fiel, verdadeira, inerrante e maravilhosa. Mas se nós, os pregadores, os líderes, os evangelistas e por aí vai, vamos ter uma responsabilidade diante de Deus. Né? Há sim um declínio muito grande na pregação evangélica. Né? Os crentes muitas vezes não respeitam o texto bíblico, né? Advogam o legalismo como algo bom, advogam também o antinomianismo como algo também interessante, porém a palavra de Deus ela é muito mais que isso, entendeu? Ela é algo principal. A palavra de Deus, a pregação, ela vai ser então esses 4 elementos, entendeu? Proclamação, evangelização, testemunho de fatos e ensinamento. Quando você estiver pregando, você vai estar ensinando. Através do ensino, você vai também evangelizar aquelas pessoas. E você vai testemunhar dos fatos. Então, a pregação evangélica, ela é constituída desses 4 elementos. Não existe pregação evangélica verdadeira e bíblica sem essas 4 nuances. Perfeito? Bom, então ficamos aqui. Se inscreva no meu canal, dá o seu joinha, compartilhe esses vídeos. Canal Literatura e Teologia do irmão Rodrigo Souza. Vamos fazer esse canal Literatura e Teologia ficar conhecido no mundo da internet. Que Deus abençoe todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.